Olá, bom dia. Falamos ao vivo diretamente aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas para a terceira reunião convocada pela Comissão Permanente de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas para discutir o enfrentamento ao crack e outras drogas aqui em Campinas e também nas cidades da região. A comissão tem a presidência do vereador, o politizador do Brasil, do PMN. Vamos à reunião. Bom dia a todos. A Câmara Municipal de Campinas, então, está recebendo nessa manhã especialistas e profissionais dos municípios da nossa região, da região metropolitana de Campinas. A reunião de hoje é da Comissão Permanente de Assuntos da RMC, que tem presidida pelo vereador Antônio Francisco, politizador dos Santos. Para iniciar, nós temos uma palestra inicialmente do Dr. Ruirilo Pedro de Magalhães, que está aqui presente. Ele é secretário de Defesa do Cidadão de Valinhos e professor de Direito da Anhanguera Educacional. Foi delegado de polícia de classe especial, aposentado. É conselheiro vitalício das Guardas Municipais do Brasil. Foi secretário municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública, de 97 a 2000, oportunidade em que implantou a Guarda Municipal de Campinas e a Academia Preparatória de Guardas Municipais, formando 5 turmas de 450 profissionais. Foi secretário municipal de Defesa Social de Jaguariúna de 2000 a 2003 e responsável também pela sua implantação. Para compor a mesa, inicialmente chamamos o vereador Antônio Francisco, politizador dos Santos. Chamamos também a Karina Sabedotti, que é coordenadora desses trabalhos, para compor a mesa também. E o palestrante de hoje, Dr. Ruirilo Pedro de Magalhães. Quero informar a todos que esta sessão está sendo ao vivo pelo canal 4 da NET e também pelo site da TV Campinas, da TV Câmara de Campinas. O vereador, o politizador, então, vai declarar aberta a sessão. Declaro aberto os trabalhos da Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, quando vem tratar nesses trabalhos sobre a questão do crack na região metropolitana de Campinas. Declaro aberto os trabalhos. Convido a todos para a execução e projeção do hino nacional.
Ao longo da nossa reunião, eu vou informando aqui as cidades presentes e as pessoas que estão aqui representando os seus municípios. Nós teremos também aqui, após a palestra do Dr. Ruirilo, a palestra também do secretário de Assistência e Inclusão Social de Campinas. Eu passo a palavra a Karina Sabedotti para o segmento dos trabalhos. Bom dia a todos. Eu vou ser bastante breve, porque depois do doutor eu vou ter uma pequena fala sobre segurança pública também. E gostaria de ressaltar algumas coisas. Primeiro, o quanto é difícil, doutor, a gente reunir aqui nesse lugar pessoas que trabalham com segurança, como o senhor, né, para falar sobre segurança pública. Tá? Não poderia deixar de falar. Espero que em próximos encontros consiga contar com a presença dos colegas da Polícia Militar, da Polícia Federal, embora o senhor representa para nós a Civil e as guardas municipais, então de uma certa forma engloba as duas, né? E gostaria de falar sobre isso. E mais uma coisa, gostaria muito de contar também com a presença dos demais vereadores que compõem essa comissão. Tá? Essa comissão é presidida pelo vereador politizador, mas é composta do nome de mais 5 vereadores. Então, seria muito bom se esses vereadores viessem até aqui participar desse espaço. Esse é um espaço de participação cidadã, apartidário, e aberto para discussões e encaminhamentos. Tanto que no turno da tarde, depois da peça, nós vamos ter uma peça de teatro muito bacana do grupo que chama Projeto Encontrar-te, do pessoal de Osasco. Depois dessa peça, a gente vai ter grupos de onde sairão apontamentos dos senhores, que serão encaminhados em forma de documento público, publicizados, coerente com os princípios da administração pública, né? Publicizados e encaminhados aos níveis de gestão, de tomada de decisão. Né? E vamos acompanhar isso. Esse é o nosso terceiro encontro. E o próximo será sobre prevenção. Tá? Acho que hoje, na manhã de hoje, era isso que eu gostaria de falar. E passo agora a palavra para o nosso colega, Dr. Ruirilo, que vai nos brindar aí com a fala e com a sua experiência de muitos anos em segurança pública, doutor. Muito obrigada, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Inicialmente, muito obrigado aí pelas palavras do Amaury, chefe de gabinete, do vereador Francisco, politizador, a quem eu quero agradecer também esta oportunidade, a Karina e a vocês que estão aqui na plateia, que vão trazer ao fim deste encontro bons trabalhos e, quiçá, bons resultados. Eu quero, mais uma vez, externar esse meu agradecimento e dizer que eu, infelizmente, por razões de trabalho, tive também problemas de ordem familiar ontem, fim de feriado, uma série de atividades outras que me impedem de continuar aqui junto a vocês, junto com vocês. Mas parece que foi combinado, mas não foi. Quando a Karina falou, e eu tinha falado isso, a questão de minutos aqui, a CBN, da importância deste evento e da, às vezes, falta de perseverança das pessoas que se envolvem no serviço público, aquelas pessoas que poderiam e deveriam estar mais atentas a essa problemática, a esse assunto que nós vamos abordar no dia de hoje, que seria principalmente a prevenção até do uso de drogas, e no caso aqui do crack. Então eu queria dizer o seguinte, a minha fala ficaria e vai ficar restrita apenas à área da segurança pública. E nunca é demasiado lembrar, e nós acabamos de ouvir aqui o hino nacional, a Constituição brasileira. A Constituição brasileira estabelece, no capítulo da segurança pública, no seu artigo 144, que segurança pública é dever do Estado. E do Estado aí é dever das 3 esferas do Estado, tanto a federal, quanto a estadual e municipal.
E essa segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Por isso nós temos, inclusive, a participação de muitas ONGs nesses assuntos, que podem somar e trazer também ótimos elementos para que nós possamos combater essa chaga que assola e atinge a todos nós nesse momento. Não há cidade na nossa região metropolitana que não tenha esse problema. Umas um pouco mais, outras menos, mas o problema aflige a toda a região metropolitana e, acredito eu, o Brasil todo. Não tenho elementos para falar disso, mas então esse evento é muito importante por isso. E voltando a essas esferas, as esferas, e dentro do Estado brasileiro, que eu digo da nação brasileira, nós temos as polícias. Polícia Federal, que combate também o uso de drogas, temos a Polícia Civil, eu sou originário da Polícia Civil, fui delegado de polícia, e temos hoje, de uma maneira muito forte, especialmente também digo aqui na região metropolitana de Campinas, a atuação das guardas municipais, em algumas cidades chamadas guardas civis municipais, que cooperam efetivamente com a segurança pública. E tudo isso passa por uma integração, inicialmente, das forças policiais. E não há mais como nós esquecermos da importância das guardas municipais nesse contexto. É um assunto que eu abordo há muitos anos, sou realmente um entusiasta das guardas, mas quero dizer que, antes de ser entusiasta, sou entusiasta do bom preparo dos guardas, daqueles guardas que devem ter a postura correta, saber exatamente qual a sua missão no campo da segurança pública. Mas o que eu quero dizer, e continuando a dizer, é que todos nós da área de segurança, de uma maneira intensiva, de uma maneira mais perseverante e mais constante, devemos atuar. Me parece que eu estou ali observando, tem um guarda civil de Valinhos, que está ali, pelo jeito, parece que isso não é parecidíssimo com ele. E ele sabe que todas as noites eu procuro falar, passe naquele ponto onde tem aquele pessoalzinho que vai lá são poucos, felizmente, na cidade de Valinhos, para que atue de uma forma construtiva, não é para espancar ninguém, não é nada disso, mas uma abordagem correta, se for o caso, buscar o pessoal da Secretaria de Saúde, do Desenvolvimento Social da nossa cidade, para que sejam tomadas providências para evitar que essas pessoas continuem por lá, parecendo muitas vezes animais, inclusive pela postura, pelo jeito que eles ficam, abandonados à própria sorte, completamente perturbados. E isso traz problemas, sim. Mas voltando e ficando mais no nosso problema da segurança pública, eu queria fazer esse apelo que a Karina fez aqui, no sentido de que as demais polícias compareçam a eventos como esse, porque é necessária essa integração. Além disso, essa integração se dá também, como disse aqui, já no exemplo que eu dei da cidade de Valinhos, essa integração se faz com as secretarias afins, que trabalham nesse mesmo meio. São especialmente secretarias de saúde, mas também podemos ter a participação efetiva das secretarias de educação, tanto do Estado quanto do município, porque o problema começa muitas vezes dentro da família. Depois, se a família não é bem estruturada, cabe ao Estado, através também da educação básica, mostrar os caminhos corretos do bem viver, da postura correta do cidadão, daquele futuro cidadão nas escolas, com trabalhos, evidentemente, na parte ético-cívico, mas principalmente demonstrando e mostrando que o futuro se constrói com saúde, evitando esse mal que nós estamos aqui a perceber e a sentir diuturnamente, que é o uso do crack. Eu quero dizer especificamente, na área de segurança pública, que no caso das polícias, elas podem ajudar e ajudar bastante. Mas é o que eu digo, ajudar de maneira construtiva, não de maneira a tratar essas pessoas como se fossem, e às vezes até como eu disse, parecem verdadeiros, não mais cidadãos, quase que
usando com perdão da palavra, são pessoas que estão passando por um problema enorme, a gente percebe isso, porque eles não conseguem deixar a droga, eles se assemelham quase a animais, ficam rastejando pelo chão. Então nós precisamos perceber e sentir uma atuação de maneira solidária, de maneira fraterna, porque são irmãos nossos. E aqueles que querem distância podem ter certeza que às vezes não tem tanta distância assim, porque esse fato acontece próximo das nossas famílias e até dentro das nossas próprias famílias. Portanto, a participação dos organismos de segurança pública, eu digo e repito, é fundamental, porque o policial está na rua 24 horas, o policial sabe aonde se encontram essas pessoas e pode atuar de maneira a integrar com todo o efetivo dele e também com todo o aparato dos órgãos outros, tais quais secretarias de saúde e de desenvolvimento social. Eu acredito que a minha palavra ficaria só nesse campo. Eu não tenho muito mais a acrescentar, a não ser a parte operacional que nós temos. E vendo aqui a plateia, pelo que o Amauri já me falou, pelo que eu li, eu acredito que vocês sim trarão muito mais colaboração, mas eu digo e repito, é necessário essa integração com esses órgãos de segurança pública e que eles venham. Esse é o apelo, que eles venham. Eu tinha diversos problemas, falei, mas o Amauri me cobrou muito, viu, vereador? Me cobrou bastante, você não pode deixar de ir lá. E eu falei, então eu vou, embora a minha palavra seja uma palavra pequena, que só pode dizer que nós estamos à disposição. A região metropolitana precisa realmente desse evento para nós contagiarmos, no bom sentido, essa atuação perseverante, constante, de todos nós envolvidos, porque é o que eu disse no início. E terminando, não vou me alongar, porque vocês terão muito maiores e melhores palestrantes nesse sentido, mas dizendo que segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. E todos nós temos e devemos estar próximos dessa situação, mas a todo dia e a toda hora. Eu acredito que se alguém quiser, ficaria até aqui, me colocaria à disposição durante alguns minutos, se alguém quiser fazer alguma indagação, alguma coisa nesse sentido, alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu acho que não tenho, poderia me alongar, mas eu acredito que o trabalho de vocês, especialistas no assunto do uso indiscriminado, do uso equivocado, do uso ilegal e do uso que traz esse trauma, que é o uso do crack, vocês especialistas poderão oferecer muito mais elementos para um trabalho de futuro. O nosso trabalho é muito mais operacional e eu fico aqui umas palavras breves, com algumas palavras, e deixando o nosso apoio à Prefeitura de Valinhos, através do prefeito Marcos José da Silva. Procura a todo tempo também intensificar esse trabalho. Me falou, vai lá e dê o recado, diga que nós estamos à disposição, você, toda a sua equipe, todo o seu pessoal e a nossa cidade também, se integrando, se irmanando com toda a região metropolitana de Campinas. Vereador politizador, que eu já conheço há um bom tempo, antes mesmo de ser vereador, só tenho a agradecer ao seu chamado e foi uma convocação obrigatória. Eu deveria ter vindo mesmo, vim e fico muito satisfeito, muito honrado de estar aqui com os senhores nesta manhã, nessa bela manhã de outono, e esperando que esse bonito dia também traga bons fluidos para os nossos semelhantes. Obrigado. Meu caro companheiro, quero dizer ao senhor o seguinte, o senhor não foi convocado, o senhor é um instrumento de trabalho, de uma concentração voltada para o discernimento e os questionamentos das viabilidades e inviabilidades administrativas. Eu quero dizer o seguinte, me desculpe de eu ressaltar mais uma vez uma falta de respeito para com os senhores munícipes que estão aqui à nossa frente, é a presença dos vereadores desta comissão. Essa comissão não é minha, essa comissão não é do vereador, essa comissão é da
Câmara Municipal de Campinas, em conjunto, congregando com outras prefeituras, com outras câmaras da região metropolitana de Campinas. Nós estamos aqui apenas fazendo um trabalho de conscientização voltada para o problema do crack, que é um fato que vem assim prejudicando as famílias, e nós estamos aqui emanados para, de uma vez por todas, acabar com esse problema sério nos lares de nosso bem-amado Brasil. Nós não estamos aqui só se referindo somente à região metropolitana de Campinas. Nossa preocupação nesse fato é em todo o território nacional. Porque se há um ponto lá de negativo, lá no estado de Pernambuco, vem refletir também aqui no estado de São Paulo. Lá no Rio Grande do Sul, se tem problema, vem refletir também em todo o estado, em todos os estados de nosso país. Então, eu até clamo aos senhores vereadores que venham participar mais efetivamente de um processo, de uma preocupação de uma maneira até mesmo global. Não é nem nacional, não é global isso aí. É uma situação muito difícil que está passando as nações nesse sentido da questão do crack, da questão da maconha, a questão da cocaína, enfim, todos esses fatores aí estão trazendo um prejuízo muito grande para as nações. Porque eu acho que, em vez da gente investir ou trabalhar, voltar nossas atenções para a droga, por que não voltar nossas atenções para o trabalho, né? Porque só o trabalho enobrece e cria novas dimensões. Eu quero aqui, particularmente falando com toda a minha prestimeza de um homem público, agradecer aos senhores que estão aqui presentes. Com toda sinceridade. Deixaram os seus afazeres, deixaram os seus lares, para aqui vir participar desse projeto de conscientização sobre a droga em nossa cidade de Campinas e na região metropolitana de Campinas. Quero assim dizer que todos nós aqui estamos mandados em um só objetivo: ser um instrumento de conscientização. Nós não estamos aqui com o merecimento de policiar ninguém. Nós não temos esse direito de policiar ninguém. Mas nós temos o direito de levar uma palavra amiga e falar para eles e para todos que estão envolvidos com essa situação, que vantagem leva um drogado. Qual é a vantagem que ele leva com isso? Nenhuma vantagem ele leva. Só prejudica os lares, prejudica a sociedade, prejudica, ele é o primeiro mais prejudicado, porque fica isolado da sociedade, sem necessidade disso. Eu acho que o habitar de um mundo, ele tem que saber que ele é o principal ponto de partida. Cada um desses que estão aí drogados tem que entender que ele tem que ser uma peça útil para a sociedade. Entender ele que isso não leva a lugar nenhum, só prejudica ele e, segundo, a sociedade. A sociedade está preocupada com isso. Mas o que nós podemos fazer? É fazer fóruns, fazer trabalhos de conscientização para ver se ameniza essa situação dessas pessoas que não têm assim um QI de alcance, para ver que isso só está lhe prejudicando. Não está trazendo resultado nenhum de perspectiva de vida, mas sim a perspectiva da morte, né? Em todos os sentidos. Por exemplo, um drogado, ele está neutro, ele está completamente isolado da sociedade. Ele está se fazendo ser isolado, né? E isso daí, eu agradeço imensamente todos aqueles que estão aqui presentes, e o meu Cirilo aqui, o meu particular amigo, e a minha gaúcha que está aqui do meu lado,
que eu falo que ela é a pelo duro. Pelo duro é aquela que nasce na fronteira do Brasil com os países, né? Lá no Rio Grande do Sul. Então, quando a pessoa nasce na fronteira do Brasil com a Argentina, por exemplo, na região dos Sete Povos das Missões, é tratado lá ali como pelo duro. As pessoas que levantam 5 horas da manhã, fazem o seu chimarrão e fazem o seu pé de chão, como é a tradição gaúcha. E essa daqui está aqui para nos ajudar, para nos enaltecer o nosso cotidiano sobre os questionamentos desta inviabilidade. É só isso que eu queria falar e quero passar a palavra para minha companheira de luta. Vamos lá. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Quando a gente relata o seu trabalho, a gente vê que o senhor tem uma vasta experiência com as guardas municipais. E nós percebemos que nos últimos 10 anos, talvez não tanto, tem havido uma mudança no foco de atuação originário das guardas municipais, que eram previstas, inclusive previstas em Constituição, como tendo como papel principal o zelo e a guarda pelos espaços públicos, né? Isso tem se transformado e as guardas têm assumido algumas outras funções. E como é que o senhor vê essa mudança do papel das guardas municipais e como é que o senhor relaciona isso com a questão do crack? Muito boa pergunta. Eu ia até falar isso, mas foi interessante essa colocação. Inicialmente, nós precisamos não perder o objetivo maior da criação das guardas municipais. Elas, inicialmente, estão previstas no capítulo da segurança pública, está escrito lá que elas devem proteger os bens, instalações e serviços públicos, mas elas estão no capítulo da segurança pública e o artigo que trata de segurança pública fala e escreve, está escrito da Constituição Federal, que a Guarda Municipal está o quê? Para preservar a ordem pública, preservar o patrimônio público e, especificamente, primordialmente, inicialmente, a proteção dos bens e instalações de serviço. Durante muito tempo, essa interpretação, essa análise, em outras palavras, da Constituição Federal, ficou relegada àquela situação. Não, Guarda Municipal é só para proteger patrimônio público municipal. Embora em algumas cidades já fazia, além do patrimônio público municipal, outras atuações, porque está previsto na Constituição. Essa discussão é uma discussão puramente acadêmica, porque, na verdade, os governos estaduais deixam a desejar na atuação com relação às suas polícias. Deixam de trazer recursos humanos, policiais mal pagos, mal remunerados, muitas vezes desiludidos ao longo da carreira, e o governo e os governos estaduais vão largando da sua missão maior, que é a proteção ao cidadão. Largando no bom sentido, que eu quero dizer, deixando de trazer recursos, tanto humanos, mais policiais, e policiais mais bem preparados, e policiais que possam realmente servir a população, como bem diz a Constituição Federal, é proteger o cidadão, proteger o patrimônio. Nessa lacuna que os governos estaduais, e não digo só aqui do Estado de São Paulo, no Brasil todo, as guardas municipais acabam o quê? Se proliferando no bom sentido. Por quê? Porque o cidadão mora no município. O cidadão cobra aqui do vereador, vem aqui na Câmara reclamar, quero segurança. E o cidadão não conhece, não é jurista. O cidadão não lê a Constituição Federal, lamentavelmente, porque é uma questão que só normalmente lê aqueles que são mais profundamente interessados ou mais diretamente interessados. E o que ocorre é que as guardas vão crescendo. E no momento em que os estados, os governos estaduais, deixam
essa lacuna, permitem e possibilitam que os municípios entrem por necessidade até, porque prefeito nenhum quer gastar dinheiro, porque a segurança pública gera um gasto enorme, o pagamento de pessoal é caro, de recursos materiais onera muito os cofres do município, mas os prefeitos são pressionados pela população, porque eles vivem na população, os vereadores cobram, a população cobra, mas o governo do estado está lá. Eu posso falar tranquilamente, porque eu fui delegado de polícia durante 22 anos, cheguei ao final da carreira, sempre me dediquei às cidades onde estive, trabalhei em quase todas as cidades aqui da região, trabalhei em São Paulo. Eu tinha um envolvimento com os prefeitos e com a cidade, mas o que ocorre é que, lamentavelmente, isso nas próprias academias de formação das polícias, eles se esquecem de lembrar que o policial ele é pago pelo Estado, mas que ele atua no município, e muitas vezes ele tem que se dedicar integralmente ao município, porque ele está trabalhando no município. E o que ocorre? Nós sabemos, nós estamos aqui acostumados a assistir. A todo momento, os comandos são trocados por questões políticas, questões profissionais, ou até de promoções. Mas esses comandos trocados, eles não geram uma consequência do quê? De uma estabilidade no serviço. Muitos policiais vêm de fora, ficam pouco tempo e vão embora. E o que acontece? Acontece que os vereadores, os prefeitos, continuam e vão ser cobrados. Quando a pessoa é cobrada, o prefeito é cobrado, o que ele fala? Bom, não tem jeito, ele faz ofício para o governador do estado, tem concurso, vai abrir concurso, basta ler os jornais aqui da cidade, basta ler os jornais da região metropolitana, a dificuldade pessoal. Então os prefeitos são praticamente compelidos a implantar guardas, a aperfeiçoar suas guardas, para tentar dar uma resposta à população no sentido de protegê-la. E com isso, o que acontece? Aquela atuação da guarda, principalmente nos bens, instalações e serviços, acaba gerando um policiamento mais extensivo em todas as áreas do município. Mas eu quero dizer e fixar aqui e deixar muito claro, porque senão seria irresponsável da minha parte dizer que a primeira e primordial atribuição do guarda municipal é atuar no patrimônio público municipal. Eu estava aqui conversando com 2 guardas, aqui, estão ali até. Não são formados, nós formamos aqui em Campinas 5 turmas, 450, hoje tem 700, isso já faz mais de 12 anos nós saímos. Foi muito forte o trabalho na gestão de 1997, 2000, quando foi implantada a guarda. Foram 450 guardas naquela época, 5 turmas, mas nós não deixávamos de fazer questão de que a guarda é para proteger principalmente o patrimônio público municipal. Por quê? Porque dentro da Câmara aqui estão eles aí. Se tiver algum problema, eles estão aqui. É claro que aqui a plateia é uma plateia seleta, não teremos aqui nada demais, mas muitas sessões, pessoas que podem perder a calma, uma série de situações. Isso é o mínimo. Agora, nas praças públicas, nos postos de saúde, nas escolas municipais, ao redor das escolas municipais, onde está o tráfico, muitas vezes, nos viadutos, embaixo dos viadutos, onde, lamentavelmente, essas pessoas usuárias de crack acabam por praticamente residir nesses locais. Então, aí a atuação da guarda é muito forte e deve ser cada vez mais. Não esporadicamente ou episodicamente, como nós vemos muitas vezes, vai ao sabor do noticiário. O noticiário empolga as pessoas, porque todo mundo gosta de estar em evidência. Isso é do ser humano. Mas no dia a dia, esse combate tem que ser permanente. E eu faço esse apelo, mesmo porque eu sou presidente do Conselho de Gestores Municipais de Segurança da região metropolitana de Campinas, que as guardas municipais não distorçam a sua atuação inicial. A sua atuação inicial é, sim, nos próprios municipais, nos postos de saúde, nas escolas, nas praças públicas, nos jardins públicos, porque nesses locais nós temos usuários de droga. Então a guarda pode, e as guardas podem atuar muito preventivamente, nesse sentido de colaborar com as demais esferas que atuam nesse ramo, principalmente da saúde e assistência social. Mas eu queria deixar claro que, muitas vezes, não adianta
continuar com essa discussão, porque as guardas são obrigadas a atuar no sentido de proteger a todos os cidadãos que estão na rua. Muitas vezes os policiais estão ali, eles estão vendo esses guardas ali, comentando comigo, eles falam, nós estamos passando na rua, a pessoa chama. E quando não chama, muitas vezes, eles podem e devem, e eu garanto aqui, com o trabalho de juristas e não meu, de que o guarda pode e deve abordar pessoas suspeitas na rua. Isso é legal e não é ilegal. Muitas vezes eu vejo aí comentários, mas tenho tratados nesse sentido, defendo essa tese, porque o cidadão, ele pertence ao município, a rua passa a ser municipal, e esse cidadão suspeito, qualquer um de nós pode ser suspeito. Ninguém concebe que um policial tenha o quê? Uma câmera dentro dele, ou um raio-x dentro dele, que ele possa saber exatamente o que a pessoa tem dentro do corpo, se é droga ou se ele é ladrão. Então tem que ser feito esse tipo de abordagem, mas uma abordagem legal, uma abordagem dentro de um parâmetro que é da cortesia, da educação, do respeito ao ser humano, mas as guardas podem também atuar nesse sentido. Não existe desvirtuamento nenhum do papel. Isso daí, para mim, quem quer garantir espaço. A guarda avança nesse espaço e vai continuar avançando, porque, infelizmente, os governos estaduais, como eu digo e repito, deixam a desejar no que tange aos recursos humanos, principalmente humanos, basta ler os jornais, e com relação aos recursos materiais, em que muitas cidades aqui, especialmente na região metropolitana, nós temos praticamente o mesmo número de guardas municipais comparados com policiais militares e policiais civis. Ora, não há mais o que se discutir. Isso daí é querer desproteger o cidadão, é querer levar uma discussão jurídica em prejuízo da sociedade. O que vale é o interesse público, o que vale é o cidadão, o morador do município. Nada, deixa eu só concluir. Não queremos aqui competir com polícia militar, com polícia civil, com polícia federal. Nós queremos, sim, integrar, juntar, somar esforços. O cidadão não está ele não está preocupado com a cor do uniforme, ou da farda, ou quem o atende. Ele quer segurança. E, no caso específico nosso, essa segurança e as guardas devem atuar. E aí eu acho que a guarda pode atuar muito mais fortemente, principalmente nessas praças públicas, nos viadutos. E como eu vi aqui em Campinas, ali já li reportagens, inclusive, da guarda estar atuando, embora já faz uns dias que não se fala mais nesse assunto, deve continuar atuando, deve atuar, sim, nesse campo da prevenção e da ajuda e da cooperação com os demais organismos que combatem o uso do crack. Senhores, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor, considerando que ele precisa se aventar agora da mesa? Alguém quer questionar alguma coisa, perguntar algo? Por favor. Pessoal, tem uma pergunta lá. Por favor, podia dar uma chegada aqui até a esquerda aqui? Como está sendo uma sessão ao vivo, então precisa falar no microfone ali, por favor. Peço aos colegas que vão fazer as perguntas que se identifiquem de onde estão vindo, né? E se representam algum órgão, algum espaço. Bom dia a todos e a mesa. Meu nome é Marlene, eu sou da enfermagem do SAMU Campinas e estou representando o Conselho Municipal de Saúde do município de Campinas, pois eu sou conselheira do segmento trabalhador. Eu queria uma pergunta ao doutor Rurilo, o seguinte, a mesma equipe de formação da guarda, a gente percebe característica muito distinta de um guarda para o outro. Eu sei que tem a questão da personalidade de cada um, mas eu falo de formação. A mesma abordagem feita por um guarda é extremamente diferente feita por um outro da mesma formação. Então, eu queria saber, com a vinda do crack, qual é o que entra de diferente daquela antiga formação, porque a gente vê aqueles guardas da primeira, segunda turma, é totalmente diferente a capacitação deles para a atual. Então, eu queria saber, com a vinda do crack, o que difere nessa formação do guarda municipal? Na questão da abordagem, na questão da prevenção.
Porque a gente percebe, egressos que saem da cadeia, tem guarda que aborda, o único documento que ele tem é o alvará de soltura. E tem guarda que aborda e acaba rasgando esse alvará. E outros conseguem até encaminhar esse mesmo para documento. Então, eu queria saber dessa formação. Obrigada. A pergunta é interessante. Eu quero dizer o seguinte, a formação vai mudando de acordo com a necessidade, de acordo com os problemas, mas essa abordagem equivocada, que pega um documento e rasga, isso ele não aprendeu em lugar nenhum. Isso foi ensinado exatamente ao contrário. O trabalho deve ser feito de abordagem da pessoa com educação, com respeito, mesmo com relação ao marginal. O guarda não tem que fazer o papel do Estado e sair punindo ninguém. Ele tem que ter atuação serena, equilibrada e responsável, no sentido de levar essa pessoa, se for suspeita, se tiver algum problema, levar até uma delegacia, ou fazer a revista, a abordagem, e se não tiver nada, liberar a pessoa. Essa formação, acredito eu, não posso falar por todos os lugares, mas essa formação, inicialmente, não se dava tanto ênfase ao crack. Sinceramente, eu tenho que falar. Isso daí não é... quando foi formada, por exemplo, você está falando no caso da Guarda de Campinas, isso eu posso falar, não se tinha essa problemática da maneira tão forte, tão extensa como hoje. Acredito eu, e você tocou bem no assunto, e os senhores estão aqui exatamente para isso, que esse tipo de trabalho do guarda, da abordagem, e as guardas têm que receber essas informações, têm que receber esses conhecimentos de técnicos como vocês, que sabem o que falam a respeito disso, que podem colaborar, sim, na formação. Interagir com as guardas, principalmente nos cursos de formação das guardas, porque é realmente um assunto que está envolvendo a todos nós e é uma chaga social. Então é necessário mesmo, a sua pergunta é própria, eu acredito que o vereador, no trabalho aqui, a Karina, coloquem isso como um dos pontos fundamentais que sejam levados, principalmente, no caso específico aqui eu digo das guardas municipais, mas também as demais polícias, que elas também se empenhem num trabalho de aperfeiçoamento, não vou dizer reciclagem porque não tinha, mas num trabalho de aperfeiçoamento e conhecimento e melhoramento nesse trabalho, até de abordagem dessas pessoas e dos próprios marginais também, que muitas vezes são também viciados, infelizmente. Então, é essa a minha resposta. Penso eu que tenha respondido de uma maneira satisfatória. Eu gostaria só de, se o senhor me permite, Marlene, o que a gente tem visto, e você tem estado nos nossos encontros desde o início, né? É que, de uma forma geral, estamos todos despreparados para lidar com o crack, tá? Isso não é algo específico da segurança, é da saúde, é da assistência, é da habitação, é de tantas outras políticas que, de uma forma ou de outra, tem incidência no agravamento ou na melhoria das condições, né? Então, eu reforço o que o doutor disse, e conversando com os colegas da área, hoje no início do evento, os colegas da Guarda Municipal, a gente chegou a uma conclusão comum. Precisamos falar em direitos humanos para a população e direitos humanos para a polícia também, né? Porque atrás de uma farda, ou da não farda, o policial civil, né, existe um ser humano que precisa apreender conteúdos que o qualificam, o capacitam e humanizam, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitas forças policiais, desde a Polícia Militar, passando pela Civil, passando pela Federal, passando por GM, e eu percebia que a cúpula que toma decisões e o colega que lá na ponta executa estão em universos distantes. E se você perguntar para um guarda se ele quer ser qualificado e capacitado e se reciclar, ele vai dizer para você, claro que eu quero. Porque isso implica na abordagem dele na vida do outro e na própria garantia de que ele vai continuar preservando a vida dele também. Ele lida com a morte e com a vida diariamente. Então, eu acho que todos nós precisamos nos unir
e apontar onde é que estão as falhas em cada uma das áreas, e isso inclui a segurança, tá? É tudo muito novo ainda. A gente ainda está se batendo e tendo ações desencontradas. Não é prerrogativa só da segurança, viu, Marlene? Eu posso acrescentar algo aqui? Eu queria dizer primeiro, quando você falou dos cursos, infelizmente é muito próprio do ser humano e do policial. Isso pela vivência a gente percebe. Ele quer normalmente, quando se fala, vamos fazer algum curso, alguma coisa a mais, para trazer mais conhecimentos, muitas vezes sou guarda, tem guardas aqui, eles sabem que eu falo isso, eu sou sincero, nós queremos táticas operacionais, né? Mas a gente pode burilar isso da melhor forma, táticas operacionais para abordagem de pessoas como essa, moradores de rua. Eu sei que é difícil trabalhar. Às vezes o guarda fala assim, você babá de morador de rua, babá de travesti, babá de usuário de droga. Não é. Você não é. Você é um policial. O policial, ele tem que fazer esse trabalho. Isso é porque esse trabalho preventivo evita o crime. Às vezes uma pessoa drogada pode matar outra. Até isso o guarda precisa perceber e precisa ser passado nesses cursos. Isso é muito bom. Agora, tem alguns que, infelizmente, são poucos, acredito eu, pela minha vivência, se equivocam, mas estão errados. Então, compete a nós corrigirmos a sociedade, mostrar o melhor caminho a eles. Tem as corregedorias das guardas, que atuam, das próprias polícias também nesse sentido. Mas eu queria também fazer aqui uma colocação, e vocês que são da área principalmente, muitas vezes o policial na rua, ele se ressente, ele precisa do quê? Desse órgão de apoio 24 horas. Porque esses fatos acontecem muitas vezes numa noite chuvosa, fria, aos finais de semana, durante os feriados, e aí só o policial está na rua. Lamentavelmente. As outras secretarias eu também quero colocar aqui, e vocês devem estar sabendo, que tenham plantões, que as pessoas também se dediquem nesse outro período a essa atuação. Eu estou dizendo que tem guarda que erra, mas também tem situação em que outros profissionais, também quando chega feriado, todo mundo quer fechar lá às 6 horas da tarde, olha, só depois do dia 2 nós voltamos. Então, isso a gente sabe, porque quem está na rua nessa hora são os policiais. E também, infelizmente, alguns também pensam isso. Eu posso dizer, porque eu me lembro uma ocasião, que eu era delegado, já é mais velho, tinha 2 delegados comigo, veio uma escala de carnaval, eles falaram, mas por que eu vou trabalhar no carnaval? Eu falei, porque você tem que trabalhar no carnaval. São 24 horas que nós estamos à disposição. Nós não ganhamos bem, mas está escrito na lei que nós devemos receber um regime especial de trabalho policial, sujeito a plantões chamados a qualquer hora. Então, é isso que eu digo. As outras secretarias também, nesse combate, porque é um combate dioturno, e principalmente nesses períodos em que nós não temos ninguém, para ajudar também esse trabalho das próprias polícias e das polícias. Próxima pergunta. Meu nome é João Pedro, eu sou tecnólogo, trabalho na Sanasa faz 15 anos e fiz biologia também na Unip, tá? E sou presidente da Associação de Moradores da Vila Orosimo Maia. Eu queria fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, também uma sugestão, certo? Apesar que acho que as pessoas já conhecem isso aqui que eu vou falar. O que eu acho que esse problema assim, dessas drogas ilícitas e as lícitas também, né, que são... Listas seria a cerveja, a cachaça, e as ilícitas, o crack, né, essas drogas aí. Eu, na minha opinião, tá, eu acho que enquanto sociedade, não estivermos mais interligados, né, com a classe A, com a classe B, esquecer um pouquinho esse negócio de classe, porque isso aí a gente foi rotulado, né? O sistema aí de governo, ele rotulou aí classe A, classe B, classe C e classe D, né? Classe D, classe E, a menos favorecida, né? Segundo eles, né? Que eu não acho menos favorecido, não é verdade? Eu acho que enquanto a gente estiver rotulando isso daí, eu acho que, infelizmente, a gente vai estar chovendo no molhado. Vocês me desculpem eu falar. Porque são meia dúzia de gato pingado querendo resolver um problema de uma sociedade. Certo?
Porque agora eu estou vendo aí que estão querendo construir um condomínio fechado ali para o lado da região ali do Santa Genebra, uma parte 3 ali, o vereador ali, acho que deve saber, né? O vereador sabe, a sociedade aqui também deve saber. Então, eu acho que enquanto a gente estiver fechando rua, né? Quando a gente estiver preocupado com condomínio fechado, não é verdade? Eu acho que vai ser difícil resolver esse problema. É mais uma opinião que eu tenho, né? E é uma opinião de sobrevivência também. Eu acho que nós temos que estar mais interligados, não se preocupar muito com a aparência, não é verdade? Eu acho que a sociedade, não vou falar nem o policial, porque ele também faz parte da sociedade, não é verdade? Eu acho que a sociedade, ela se preocupa muito com a aparência, né? Se eu não chegar aqui e falar que eu sou um tecnólogo, se eu chegar aqui de bermuda aqui, a turma vai achar que esse cara é um analfabeto. Então, eu acho que muita discriminação, vocês me desculpam falar. Eu acho que a gente tem que estar mais integrado com a sociedade. E quando eu falo de sociedade, eu não falo da classe A, eu falo da classe D, da classe E, da classe C, da classe B, da classe A, entendeu? Eu senti pena aí da Polícia Federal aí, que está preocupada aí em instalar um órgão aí, né? Que eu acho correto, né? Eu acho que deveria instalar sim, mas é meia dúzia de gato pingado, vocês me desculpam falar. Essa é a minha opinião. Obrigado. Tá bom, respeito sua opinião, democraticamente, embora divirja em alguns aspectos, mas respeito sua opinião e a sugestão está dada. João, acho que no meio da sua fala tem uma coisa com a qual eu concordo muito, né? Enquanto a gente ficar olhando e buscando um porquê para o recrudescimento da questão do uso do crack, um porquê, nós estamos olhando de maneira errada. E aí, assim, sobe parede de condomínio, fecha rua, e as pessoas vão se isolando em guetos, né? Como se você se apartar da vida fora do seu condomínio fosse resolver a questão de segurança ou a questão da violência. E eu penso outra coisa no que você falou. Não existe política pública legítima sem a participação cidadã. Então, nesse aspecto, que as pessoas possam, independente de classificações sociais, né, societárias, opinar e participar, né? Esse é um espaço aberto para isso, né? Mas cada município tem os seus espaços e deveriam ser ocupados. Essas cadeiras deveriam estar lotadas, né? Porque é uma possibilidade. Aqui hoje será gerado um documento público que vai ser encaminhado, que vai gerar cobranças daqueles que tomam decisões, né? Então, nesse sentido, eu concordo com você que subir muro e reforçar segurança de poucos e não prestar atenção em elementos como o aumento do desemprego, né, a falta de qualificação profissional, do trabalho e da renda, da moradia adequada, a ocupação desordenada dos espaços urbanos, a desigualdade é um dos maiores elementos de geração de violência. Não é a pobreza, não, é a desigualdade. Porque se você olhar para alguns países paupérrimos no mundo, você vai perceber índices não tão altos de violência. Mas você olha para aqueles que têm uma diferença muito grande entre classes, isso que você falou, você tem um agravamento do ódio, da raiva, da diferença. Isso repercute em diversos elementos, inclusive no uso e abuso de substâncias, ainda mais em substâncias baratíssimas de se adquirir, como o crack, por exemplo. Então, é um conjunto de questões, João, que realmente a gente tem de romper essas diferenças que só dificultam as abordagens. Bom. Também eu quero salientar sobre esse mesmo assunto. Eu tenho observado que a sociedade ela tem se dividido. Eu moro num condomínio fechado. Por causa de que você mora no condomínio fechado? É porque eu tenho que ter segurança. Eu moro num... Eu vou ao shopping porque eu quero segurança. Eu não compro produto nas ruas
porque eu tenho medo que o produto esteja contaminado. Quer dizer, tudo que ele cria, ele isola ainda mais junto com a sociedade, né? Eu lembro quando eu era jovem, não tinha nada disso. Tinha condomínio fechado, não tinha nada disso tinha. Então eu lembro quando eu era criança, eu jogava uma bolinha de gude. Eu lembro que eu jogava o pinhão junto com meus companheiros, com meus coleguinhas, fazia uma onça, brincava no chão. Uma coisa bem descontraída, bem à vontade. Não tinha ali, não existia ódio, não existia rancor, não existia preconceito, não existia nada. Existia o seguinte: a mãe lá fez um bolinho para nós. Vamos lá comer um bolinho? Vamos lá. Então nós comíamos o bolinho da mãe lá e tal, e saía depois, um ia estudar, outro ia fazer isso, fazer aquilo, que hoje não tem isso aí na sociedade. A sociedade virou um consumismo absoluto. A criança hoje não tem mais amor a nada. Ele só tem amor ao negócio do computador lá, que está mostrando a violência para ele, e ele fica entretido naquela situação e vai gerando uma desinformação no seu subconsciente só de planos negativos, né? Só de planos negativos. Então, o que acontece? Eu acho, no meu ponto de vista, que nós temos que se unir mais, em todos os sentidos. Eu estou observando agora, uns tempos aí para trás, eu estou observando